Codan faz amanhã a última reunião do ano para avaliar investimentos industriais de 2,154 bilhões de reais que deverão gerar mais de 1.500 empregos no estado. Em procissão que reuniu 20 mil pessoas, católicos homenagearam padroeira do Amazonas. Serviço de manutenção vai interromper abastecimento de água em mais de 30 bairros nesta terça-feira. 36% reprovam e 30% aprovam o governo Bolsonaro, diz Datafolha. Brasil perde uma posição em ranking do IDH, que é liderado pela Noruega. O relatório apontou que quase um terço de todas as riquezas do Brasil estão concentradas nas mãos dos 1% mais ricos. Tenente da Força Aérea Saudita é o único suspeito de ataque à base militar na Flórida, que deixou 3 mortos e 8 feridos. Vulcão em ilha turística na Nova Zelândia entra em erupção, causando mortes e pessoas desaparecidas. Final de semana agitado em Manaus. Movimentação nos prontos-socorros foi intensa e o ML teve muito trabalho. Homem é morto com tiros na cabeça após ser jogado de carro no Novo Aleixo. No Nova Cidade, pintor de veículos foi assassinado a golpes de faca. No Coroado, rapaz de 23 anos foi executado com 2 tiros. Borracheiro é morto por colega com facadas nas costas no Alfredo Nascimento. E na Cidade de Deus, outro foi morto a golpes de faca. Após discussão em bala, Antendeiro foi morto com 5 facadas, uma delas no pescoço, no Francisca Mendes. Moça de 23 anos morre em choque de carro com poste na Torquato Tapajós. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h49. Previsão do tempo. O dia pode ficar parcialmente nublado ou nublado com possibilidade de chuva. É o que fala o Centro de Estudo Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Climatempo diz que a chance de chover 25 milímetros é de 86% e que a temperatura máxima pode esbarrar nos 33 graus Celsius. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 89% de umidade no ar. Os ventos estão calmos em direção noroeste, com 6 km/h de velocidade. É segunda-feira, 9 de dezembro. Chegamos aos 343 dias do ano. Faltam 22 para terminar 2019. Dia de Santa Joana Francisca de Chantal. Também é o dia do alcoólatra recuperado. Dia Internacional contra a Corrupção. Dia do fonoaudiólogo. Dia da Criança Especial. E o dia da Bíblia Sagrada. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos e operam normalmente. Datas e fatos. Registros da história. 1824. Soldados ordenados por Simão Bolívar derrotam as forças espanholas em Ayacucho, no Peru. 1994 começa a ser delineado o Acordo da Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA, na Cimeira das Américas, na cidade de Miami. Em 9 de dezembro de 1998, o filme brasileiro Central do Brasil ganha o National Board of Review, o primeiro prêmio de destaque mundial de sua carreira internacional. 2001. Tornado público nos Estados Unidos um vídeo em que Osama Bin Laden afirma ter se sentido surpreendido de forma positiva pela extensão dos ataques terroristas no dia 11 de setembro. 2015, início da 36ª cúpula do Conselho de Cooperação do Golfo em Riad. 2016, a presidente Park Geun-hye da Coreia do Sul é destituída de seu cargo pela Assembleia Nacional do país em resposta a um grande escândalo político. O primeiro-ministro Hwang Kyo-ahn se torna presidente interino. Agora 5h52. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio. E bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, PC, bom dia, Eduardo Silva, e bom dia a você, Paulo Guerra. Pellegrini, final de semana muito agitado na cidade, pronto-socorros superlotados e ML com muito trabalho. Pois é, Paulo Guerra, muito trabalho, a cidade realmente com grande índice de violência nesse final de semana. Nós já conversávamos em nossa primeira reunião de pauta hoje pela madrugada e nós já comentávamos, não, Paulo, sobre esses crimes que vêm acontecendo na cidade. Tem me pautado em algumas situações e a gente trocava essas informações, Paulo, que vão chegando a cada momento. Pronto-socorro 28 de agosto com uma movimentação muito intensa, pronto-socorro João Lúcio também não foi diferente e Platão Araújo com a movimentação muito intensa, até mesmo durante essa madrugada. Pellegrini, só para ilustrar, um homem foi morto com tiros na cabeça, ele foi jogado de um carro, não é, Pellegrini?
Paulo Guerra, ele foi jogado de um carro e, né, foi desovado naquela área ali do bairro Novo Aleixo. Ele levou vários tiros pelo corpo, Paulo. Peregrini, nos chama a atenção essa moça de 23 anos que morreu em choque de carro com um poste. Outras 2 pessoas saíram gravemente feridas, foi isso? Foi isso, Paulo, uma batida muito forte, o carro rodou na pista, acabou subindo o canteiro central e bateu no poste. Na ocasião, essa jovem, a Raquel, de 23 anos de idade, acabou morrendo na hora. Outras 2 pessoas ficaram feridas e permanecem no pronto-socorro. Uma já saiu agora pela manhã, né? Já temos a informação, já pegou alta e tem ainda um rapaz internado em relação a esse acidente. Outras 2 pessoas que viajavam no banco da frente desse carro, Paulo, acabaram fugindo do local, né? As pessoas que estavam no banco de trás foi quem sofreram os maiores impactos, inclusive com essa moça que morreu. As pessoas vinham da balada, Peregrini? Vinha da balada, Paulo, em alta velocidade. As informações dão conta que estavam, né, na balada e imprimindo alta velocidade no carro, que infelizmente o Renault Logan acabou rodando na pista e bateu com a porta traseira no poste e acabando, né, ferindo 2 pessoas e uma jovem morrendo. Uma discussão em um bar. Um lanterneiro que estava bebendo ali, se divertindo, terminou sendo morto com 5 facadas, uma delas no pescoço, Roberto Peregrini. Pois Paulo, trata-se de uma pessoa de bem, sem passagem pela polícia, que resolveu tomar uma cerveja e tomou algumas outras cervejas a mais, e de lá houve um desentendimento dentro desse bar. 2 homens se desentenderam com ele, aí houve aquela turma do deixa disso, ele continuou bebendo e os outros 2 homens ficaram esperando a saída dele. Quando saiu, ele ainda tentou correr desses 2 homens, mas foi alcançado, esfaqueado e morto. Peregrini, é segunda-feira, e o transporte coletivo na cidade, como é que está? A frota sucateada. Ontem saiu o número de assaltos a ônibus em Manaus este ano, 1.300, Alberto Peregrini. Paulo, né? Somente esse ano, já mais de 1.300. Agora você me perguntava sobre a saída do ônibus. Tranquila, Paulo Guerra, a frota sucateada sim, mas está na rua nesse momento. Já passamos por 2 terminais, Paulo Guerra, tanto o Terminal 4 quanto o Terminal 5, movimentação tranquila para o horário, ônibus sucateados, ônibus velhos. Semana passada o ônibus caiu a porta no bairro de Petrópolis e o pessoal está reclamando muito das condições dos ônibus. Outra questão também do transporte coletivo, Paulo, questão com os motoristas, tá naquela coisa ainda de estarem reclamando de alguns acordos que não estão sendo cumpridos por parte da empresa. 1.300 assaltos só esse ano, e nas proximidades do Estúdio 5, o ônibus da linha 621, o ônibus foi assaltado, levaram os pertences dos passageiros e o motorista foi brutalmente agredido, principalmente com coronhadas. Ele ficou com a cabeça quebrada e outros vários hematomas pelo corpo. Peregrini, na Rodrigo Otávio, proximidades do complexo viário Gilberto Mestrinho, parte da pista desabou. E a pista está ontem trabalhando e agora pela madrugada também, mas a pista naturalmente que vai ficar mais estreita para a passagem, um grande fluxo de veículos demandando ali aquela rotatória. Paulo, e qualquer coisa a gente já sabe que causa um transtorno terrível, né? Quando tem alguma coisa na Rodrigo Otávio no sentido de quem vai para o Coroado, eu lembro que nós noticiávamos, Paulo, de um ônibus em pane mecânica em frente ali ao UFAM, daí prejudicou a Efigênio Salles, prejudicou a André Araújo, Alameda Cosme Ferreira e a Avenida das Torres. Então, qualquer coisa que ocorra naquelas proximidades do complexo Gilberto Mestrinho, a famosa bola do Coroado, o negócio pega por ali, Paulo. Um estreitamento de pista e as pessoas devem se acautelar e ter paciência também. Peregrini, até daqui a pouco. Voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. Estamos apurando, Paulo Guerra. Nos chega agora a informação, ainda extraoficial, de que uma pessoa fora assassinada num beco que fica ao lado do ginásio Zezão, no bairro de São José. Nós vamos buscar informação, Paulo, e ainda nessa edição vamos trazer a veracidade dos fatos. Teria sido uma pessoa morta com tiro na cabeça. Daqui a pouquinho, mais informações em relação a esse fato que ocorreu agora há pouco. Tá bom, Peregrini, vamos então colher essa informação. Nesta segunda-feira, a partir das 9 horas, o fluxo de veículos na Avenida Constantino Nery, no trecho entre as ruas Pará e João Valério, local da obra do novo anel viário, será transferido para a pista sentido bairro Centro. A mudança estará sinalizada com placa de orientação
e será monitorado pelos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. A transferência de fluxo do tráfego não altera a circulação da via, pois os acessos para carros de passeio e ônibus do transporte público estão mantidos no local. Com a inversão, o trânsito passará a estar liberado já em uma das novas pistas do anel viário. A mudança do tráfego é necessária para o início da segunda etapa da construção do complexo viário. O ministro Roberto Campos, que já recebeu 543 estacas de sustentação da passagem subterrânea. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, com a transferência no fluxo será possível executar a escavação da trincheira e a confecção da laje do tabuleiro do cruzamento da Avenida Constantino Neri com as ruas Pará e João Valério. A obra já está com praticamente 60% dos trabalhos concluídos. Também o trânsito de veículos terá alterações a partir de hoje na rótula do Armando Mendes, Distrito Industrial, por conta da nova fase da obra de recapeamento do local executada pela Prefeitura. A mudança é necessária para que seja finalizada a alça de acesso à rotatória com trabalho de base, subbase e aplicação da nova camada de asfalto. Durante os serviços, os veículos que seguem na Avenida Altaz Mirim, sentido Ceasa Armando Mendes, serão desviados para a Avenida Buriti, onde farão conversão à direita para a Avenida Oitis, para acessar o anel interno da rotatória e seguir pela mesma via no sentido centro-bairro. Já os veículos que trafegam na Avenida Oiti, sentido bairro centro, em direção à rotatória, deverão entrar à direita na Altaz Mirim, fazer o retorno no canteiro central em direção à rotatória e seguir normalmente pelas avenidas Oitis e Buritis em direção ao centro. A propósito de reclamações feitas à redação do Jornal da Manhã sobre a falta de transporte escolar em Iranduba, o repórter J. Rai conversou com o secretário de Educação do município sobre esse assunto. O secretário de Educação de Iranduba, professor Hamilton Gadelha, esclareceu os motivos da falta de transporte escolar em cerca de 20%, segundo ele, das unidades de ensino do município. De acordo com Hamilton Gadelha, existem rotas desnecessárias que acabam elevando os custos do transporte escolar e criando dificuldades à prefeitura para pagar os prestadores do serviço. A lei, ela concede transporte escolar somente para aqueles alunos que estão depois de 2 quilômetros distante da escola, que é algo que vem ao desencontro aqui em Iranduba. Temos escolas umas distantes das outras 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e um monte de rotas. Então isso impactou muito o financeiro da prefeitura. Essa é uma herança que já vem perdurando aí 20 anos, acredito eu. Ainda de acordo com o secretário de Educação de Iranduba, o município deve fechar o ano com um total de cerca de R$640 mil do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PENAT. Porém, a prefeitura gasta quase 10 vezes mais para fazer funcionar o serviço. A gente gasta por mês, entre as empresas que foram licitadas e a despesa com combustível pessoal do caminho das escolas, que são aquelas lanchas que bebem uma gasolina maior do mundo, né? Nós gastamos em média R$620 mil mês. Isso significa que dá 6 milhões e 200, 6 milhões e 300 por ano, que é um absurdo, mas se justifica. Nós temos toda uma zona rural muito grande, com vários ramais, e nós temos hoje 62 escolinhas. Temos escolas muito próximas uma das outras, temos rotas desnecessárias que nós estamos revendo, e no próximo ano estamos trabalhando para que isso não mais aconteça. Nós queremos diminuir de algo em torno de R$640 mil mês para R$350 mil. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h06 em Manaus. A Secretaria Executiva de Trabalho e Empreendedorismo, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, divulga 75 vagas de emprego para esta segunda-feira. Os interessados devem comparecer na sede do Sistema Nacional de Emprego no Amazonas, localizado na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região recebe até esta segunda-feira inscrições para a formação de cadastro de leiloeiros oficiais
para atuação em processos judiciais nos estados do Amazonas e Roraima. As inscrições tiveram início no último dia 25 de novembro e o cadastro terá validade por 3 anos. Com o objetivo de chamar a atenção para o fim da violência contra a mulher, o Grupo de Mulheres do Brasil em Manaus realizou uma caminhada na manhã de ontem no Complexo Turístico da Ponta Negra. O evento é mundial e ocorre de maneira simultânea tanto no Brasil quanto no exterior. Aqui, cerca de 100 pessoas participaram da caminhada. De acordo com a líder do grupo em Manaus, Fabiana Souza, o objetivo é trazer para as ruas os números alarmantes de violência contra a mulher. Os registros de casamento entre pessoas do mesmo sexo tiveram um aumento de 40% de 2017 para 2018 no Amazonas, segundo dados das estatísticas do Registro Civil 2018, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. 49 casamentos homoafetivos foram registrados durante o ano. E de acordo com os dados levantados pelo IBGE, houve 18 registros de casamentos entre homens e 31 casamentos entre mulheres no estado durante o ano de 2018. Em 2017, 13 casamentos entre homens e 22 entre mulheres foram registrados pelo Instituto. A concessionária Águas de Manaus realizará nesta terça-feira paradas programadas para trabalhos de implantação de uma nova adutora que beneficia bairros da Zona Oeste e a manutenção dos equipamentos do reservatório do Mocó, responsável por fornecer água tratada para diversas regiões de Manaus. As paradas começam com a manutenção preventiva no reservatório do Mocó, localizado no bairro Nossa Senhora das Graças. O trabalho vai trazer melhorias elétricas e mecânicas aos equipamentos da unidade, que é patrimônio histórico da capital, informou a empresa. Por conta dos serviços no reservatório, os seguintes bairros das zonas Sul, Centro-Sul e Leste podem apresentar oscilações no abastecimento durante o período de manutenção. São eles São Lázaro, Lagoa Verde, São Francisco, Santa Luzia, Raiz, Educandos, Crespo, Colônia de Feira Machado, Cachoeirinha, Betânia, Praça 14 de Janeiro, Petrópolis, Boa da Liberdade, Parque 10, Bairro da União, Parque das Laranjeiras, Japim, Glória, Santo Antônio, Aleixo, Morada do Sol, Nossa Senhora das Graças, Adrianópolis, Coroado, Armando Mendes, Ouro Verde, Novo Aleixo, São José 1 e 2 e o Distrito Industrial. Os trabalhos no Mocó iniciam às 19 horas do dia 10 amanhã e tem previsão de conclusão às 5 horas do dia seguinte, dia 11, que é quarta-feira. Com mensagens em defesa dos povos da Amazônia, ao direito à terra e de preservação dos recursos naturais, a procissão de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas, reuniu cerca de 20 mil pessoas no centro de Manaus na tarde de ontem. A imagem saiu da Catedral Metropolitana na Praça da Matriz pouco antes das 17 horas e percorreu as avenidas 7 de Setembro, Joaquim Nabuco, 10 de Julho, Eduardo Ribeiro, onde foi realizada uma missa campal. 6:09 em Manaus. Em sessão especial, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado julgará amanhã a prestação de contas do prefeito Arthur Vigílio Neto do exercício financeiro do ano de 2018. A sessão especial será realizada a partir das 10 horas da manhã. As contas de Arthur Vigílio Neto são de relatoria do conselheiro Arim Moutinho Júnior, com parecer do procurador de contas Carlos Alberto de Almeida. A Controladoria Geral do Estado e os demais órgãos integrantes da rede de controle da gestão pública no Amazonas realizarão um movimento alusivo ao Dia Internacional contra a Corrupção nesta segunda-feira. A ação acontecerá no Mercado Municipal Adolfo Lisboa, localizado na Rua dos Barés, no centro de Manaus, das 9 às 12 horas. O evento será marcado por orientação ao cidadão quanto ao direito ao acesso às informações públicas, as formas de combate à corrupção e a importância do ato para o controle da sociedade sobre as ações do Estado. A equipe da CGE distribuirá material informativo sobre os serviços acessíveis à população e os canais de atendimento com o sistema de ouvidoria Fala BR, que permite que o cidadão registre manifestos em caso de satisfação ou ainda descontentamento em relação aos serviços públicos estaduais, e também sobre o Sistema Eletrônico de Serviços de Informações ao Cidadão, o ESIC, que permite que o usuário solicite informações públicas. Os serviços também serão disponibilizados eletronicamente. 6:11. O Amazonas terá 3 usinas de produção de etanol que irão compor, junto com a usina de Bonfim em Roraima, a maior cadeia produtiva de biocombustíveis da região norte. O investimento é de pelo menos 4,4 bilhões de geração de 36 mil empregos só aqui no Amazonas. A informação é do diretor comercial da Internacional Millennium Bioenergia, Cássio Rosendo.
dada neste sábado durante o lançamento da pedra fundamental que marcou o início das obras na usina de Bonfim, em Roraima, município que fica a 550 quilômetros do porto de Georgetown, na Guiana Inglesa, ponto estratégico por facilitar a rota comercial pelo Oceano Atlântico. Segundo Rosendo, a construção das usinas do Amazonas deve iniciar nos próximos meses e dependem agora apenas de um projeto de terraplanagem que está em fase de conclusão. A previsão é que as usinas comecem a operar no final de 2021. Elas serão construídas em Rio Preto da Eva, Itacoatiara e aqui em Manaus e serão abastecidas por produtores locais. Para o economista e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, a produção de etanol com os incentivos da Zona Franca de Manaus farão que o biocombustível produzido na região norte tenha valor mais atrativo para o mercado consumidor. Em discurso durante a solenidade, o parlamentar agradeceu a equipe da Millennium Bioenergia pelos investimentos no Amazonas e parabenizou o governo federal pela política econômica que tem proporcionado o crescimento da economia do país. A reunião de número 283 do CODAN apresenta para avaliação amanhã no auditório da Federação das Indústrias do Amazonas uma pauta com investimentos estimados em 2,154 bilhões distribuídos por 41 projetos industriais. A previsão é de geração de 1.516 vagas no mercado de trabalho ao longo do período de 3 anos. Formado por 18 representantes de órgãos da administração pública, entidade de classe e prefeitura de Manaus, o CODAN é a instância do governo do estado responsável pela política de incentivos fiscais do Amazonas. 6:13 em Manaus. Polícia. Os acontecimentos do final de semana, as mais recentes da noite, madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que os prontos socorros da cidade tiveram aí uma movimentação muito intensa. Pronto socorro 28 de agosto, a movimentação não foi fácil não, Paulo Guerra. Esse pronto socorro recebeu aí pessoas que foram atingidas a tiro, 2 foram baleados e 1 foi esfaqueado e deram entrada no pronto-socorro 28 de agosto, entre a vida e a morte. Só que entrou em cena os anjos da vida do pronto-socorro 28 de agosto. Médicos, técnicos de enfermagens e enfermeiros trabalharam muito para salvar a vida de quem chegava no Bico do Urubu, naquela unidade de saúde. Para você ter uma ideia, Paulo, somente neste final de semana, 5 baleados, 5 pessoas que chegaram no Bico do Urubu, entre a vida e a morte no pronto-socorro 28 de agosto, além de 2 esfaqueados. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, também teve um plantão muito agitado. Era noite de sábado para domingo, quando uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Esse homem deu entrada, era por volta de 22 horas. Outro deu entrada vítima de agressão física, levou paulada na costela, paulada na barriga, levou paulada na cabeça, está internado entre a vida e a morte, está no Bico do Urubu. Outro deu entrada vítima de bala, vítima de tiro, e também foi muito bem atendido pelos profissionais do pronto-socorro João Lúcio, ao comando do doutor Silvio Romano. Grande trabalho vem fazendo o Silvio Romano no pronto-socorro João Lúcio. O pronto-socorro Joãozinho também recebendo muita gente, muita criança aí que estavam com esse negócio de virose, outros também aí por atropelamento. Pronto-socorro Joãozinho também muito bem aí equipado com os melhores profissionais ao comando da doutora Michele. Pronto-socorro Joãozinho também com muito trabalho no final de semana. Pronto-socorro Platão Araújo. Olha a faca na morte! Um homem foi barbaramente esfaqueado. Ele desferiu 1, 2, 3
Na verdade, ele levou 3 facadas pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que ele estava bebendo com demais companheiros. Estava todo mundo bebendo, achando graça, até que um disse: rapaz, olha, eu tenho algo a te dizer. Tua mulher está te passando para trás. Ele não gostou de receber essa informação. É mentira, ela jamais faria isso comigo, ela me ama. Armado com uma faca, ele furou um dos seus colegas com uma violenta facada na barriga e ainda arriscou outros 2 pelo braço. Se você sabe de alguma coisa, se você está sabendo de alguma coisa, pelo amor de Deus, não conte ao seu colega, não conte a seu amigo, que você pode inclusive ser furado a faca, como ocorreu na área do bairro Jorge Teixeira na noite do sábado. Deixa que ele descubra sozinho. Quem sabe até ele já não sabe e não quer que ninguém comente. É perigoso contar que seu amigo tem a esposa que anda com camaradagem com outros homens. Ainda no pronto-socorro Platão Araújo. No pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada à vítima de agressão física. As primeiras informações dão conta de que ele apanhou dos cunhados. Ele apanhou do próprio cunhado. Ele apanhou do irmão da mulher dele. É por isso que eu digo sempre: cunhado não é parente. Geralmente são sujeitos violentos, e dessa vez não foi diferente. O cunhado apanhou e apanhou muito. Ele apanhou, ele estava por lá com a esposa, o cunhado chegou e deu-lhe uma pisa que mandou o homem para o pronto-socorro, inclusive com uma paulada na cabeça. Desentendimento por causa de triângulo amoroso aconteceu de novo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem conhecido como Domingos estava bebendo em um bar localizado na Avenida Itaúba. Aliás, os melhores bares da cidade estão lá naquele negócio de Alves, shopping. O bar bom mesmo é na Avenida Itaúba. Aqui ali tem uma mortezinha, mas o que é isso, né? Não é nada demais. E o bar na Avenida Itaúba são geralmente muito bom. Bar do Flamengo, Bar da Morena, outros bares são os melhores da cidade. Já tomei uma lá no Bar da Morena, Paulo Guerra, e lá no bar, em um desses bares da Avenida Itaúba, o homem estava bebendo. O homem estava na companhia de outras 2 mulheres. Paulo Guerra, a mulher dele chegou, a esposa chegou dominada pelo maldito. Ela chegou dominada pelo maldito do ciúme. Vamos, Domingos, vamos pra casa, deixa essas sirigaitas, deixa essas mulheres pra lá, essas piriguetes, rapaz. As piriguetes vieram e deram uma pisa na esposa do Domingos, que foi preciso ser levada para o pronto-socorro Platão Araújo para fazer curativos. Minha senhora, se a senhora souber que seu amigo está com outra, deixe pra lá, diga nada não, já pode apanhar da piriguete. Foi como aconteceu lá na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira. Ao mexer no celular do marido, uma senhora conhecida até o presente momento apenas como Ana. Rapaz, a Ana pegou o celular do próprio esposo e foi olhar, foi habilidar, foi verificar. Isso não pode, é falta de educação mexer no celular do marido. Ela mexeu no Zap e viu o que não queria ver: mensagens calorosas, mensagens de amor. Olha, é hoje te pego, arranco-lhe as cirolas. E era o que estava escrito nas mensagens. A mulher leu e esperou o marido dormir e deu-lhe uma violenta paulada na cabeça do homem na hora que ele estava dormindo ontem, depois do almoço. O celular foi espocado na parede, ela também quebrou a cabeça do marido, ele ficou internado por algumas horas, passou por exames e já foi liberado. É falta de educação mexer no celular do esposo. É agora!
As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. O passarinho da morte sobrevoou a cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, usando tornozeleira eletrônica, um homem foi brutalmente executado com 3 balaços pelo corpo. O crime aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro do Coroado. A vítima, repito, usava o Wi-Fi do capeta com conexão direta com o inferno, ou seja, a uma tornozeleira eletrônica. Ele usava e mostrava para todo mundo, só dava de bermuda para mostrar a tornozeleira. Acabou morrendo, acabou partindo dessa para pior. Ele foi executado no bairro do Coroado. Um gravíssimo acidente de trânsito aconteceu na Avenida Torquato Tapajós, e esse acidente resultou na morte de uma jovem de 23 anos de idade. Raquel Souza Oliveira estava dentro do veículo com outras 4 pessoas. O veículo vinha em alta velocidade até que rodou na pista, subiu o canteiro central e bateu com a porta traseira no porte. Bem do lado da porta que bateu, da porta direita, estava a Raquel, que acabou morrendo na hora. Outras 2 pessoas ficaram gravemente feridas e levadas ao pronto-socorro Delfim Aziz e pronto-socorro João Lúcio. Os 2 que estavam na frente, o condutor e o passageiro, fugiram correndo do local. Já uma jovem foi morta, acabou morrendo nesse acidente, foi inclusive arremessada do carro e acabou morrendo na hora na Avenida Torquato Tapajós. As informações dão conta de que o carro vinha em alta velocidade e os jovens estavam vindo da balada. Covardia. Um lanterneiro foi assassinado a facadas. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, quando o lanterneiro entrou em um bar e resolveu tomar umas cervejas. Durante a bebedeira, ele discutiu com outros frequentadores, com outros 2 frequentadores que resolveram esperá-lo lá fora, lá no bar, lá fora do bar. Quando ele saiu do bar, ele foi perseguido, alcançado e covardemente assassinado a facadas. O crime aconteceu nesse bar localizado no bairro Francisca Mendes. O lanterneiro era um homem de bem que não tinha passagens pela polícia. Desova no Complexo Mutirão. Uma desova aconteceu no bairro Novo Aleixo. O homem que foi assassinado a tiros foi jogado em uma rua no bairro Novo Aleixo. O Novo Aleixo faz parte do Complexo Mutirão, que tem o conjunto Amazonino Mendes, o bairro Amazonino Mendes, o bairro Novo Aleixo e o conjunto Amadeu Botelho. Todos que moram no Amadeu Botelho moram no Mutirão. Tem um que disse pra mim pelas redes sociais: aqui não é mutirão, eu moro no conjunto. Tu mora no Mutirão. Quem mora no conjunto Amadeu Botelho é morador do Mutirão. E as ruas do Mutirão foi mais uma vez, uma das ruas foi palco de morte lá no bairro Novo Aleixo. E mais. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem até o presente momento não identificado foi barbaramente assassinado a facadas. Ele levou várias facadas pelo corpo. Não foi sequer identificado até o presente momento e o corpo foi removido na madrugada de hoje pelos profissionais do Instituto Médico Legal, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Profissionais da Perícia Técnica Científica já estiveram no local e os primeiros procedimentos de investigação já estão em curso. Agora
pouco, logo depois que começou esta edição do Jornal da Manhã, um crime bárbaro. Uma pessoa foi assassinada em um beco ao lado do ginásio Zezão, no bairro de São José. Nesse beco, Paulo Guerra, esse beco é frequentado durante a noite, principalmente de madrugada, por garotas de programa e também por travestis. É um beco famoso, é o Beco do Amasso, lá no bairro São José, ao lado do ginásio Zezão. Pois bem, nesse beco, Paulo Guerra, uma pessoa foi assassinada com 2 tiros na cabeça. Não dá para ver até o primeiro momento se trata-se de uma pessoa do sexo feminino ou se é um travesti. O fato é que essa pessoa foi assassinada com 2 tiros. Só com a chegada da perícia técnica científica, só com a chegada dos profissionais do IML, e que vamos saber se trata-se de um corpo do sexo masculino ou feminino. O fato é que estava com roupa de mulher e com 2 tiros na cabeça. O Instituto Médico Legal já está a caminho, bem como o Departamento de Perícia Técnica Científica também já está com sua equipe chegando na área do ginásio Zezão, no bairro de São José. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Paulo Guerra e ouvinte, chega agora a informação aqui através do nosso amigo Varley Batata, que é o líder do transporte alternativo, de que há um acidente, há uma manutenção nesse momento na Avenida Torquato Tapajós, em frente à antiga Philips, no sentido de quem vem do centro da cidade para o bairro, ocupando uma faixa da Torquato. Então, teremos congestionamento sim, mas eu repito, é no sentido de quem vem do bairro, de quem vem do centro em direção ao bairro. De quem está saindo de casa, está indo para o centro, está tudo tranquilo nesse momento. É contigo, Paulo Guerra. Às 32 minutos em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM. O doutor Eliezer Fernandes Júnior, juiz da infância e da juventude infracional da comarca de Manaus, pede o comparecimento do senhor Wesley de Miranda Marques ou de algum familiar do referendado até o dia 10 de dezembro ao comissariado do Juizado da Infância e da Juventude na Avenida Desembargador João Machado, sem número, Alvorada 1, fones 3212-7333 e 3212-7300, a fim de tratar de assunto de seu interesse. Alô você, cliente Bemol. Sabia que você não precisa ir à loja para comprar conosco? Isso mesmo, basta ir no site da Bemol. Acesse www.bemol.com.br. Lá você encontra o produto que deseja, compra com total segurança e recebe no conforto do seu lar. Comprar pelo site da Bemol é fácil e rápido. E você ainda ganha bônus em dobro. Acesse agora mesmo www.bemol.com.br e boas compras. Bemol, escolha com confiança. Tá vendo, vovó? A Bemol ajuda o Papai Noel a entregar os presentes de Natal. Será que é verdade? Descubra a magia do Natal. Natal Bemol, a fábrica de sonhos. Difusora 24h.com. Difusora. As principais notícias de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo você confere no portal Difusora 24h.com. Difusora. Se você não ouviu em seu programa preferido, acesse o portal difusora24h.com e continue conectado. Não esqueça, difusora24h.com, o portal de notícias da Difusora. Começou o Natal sensacional da APA Móveis. A magia dos preços baixos. Kit cozinha em aço Regina em 10 de 69,90. Cama box casal Supreme em 10 de 36,90. Leve a cozinha em aço Amanda. Ela vem com balcão em 10 de 65,90. Mesa com 4 cadeiras Plaza. Pague só 359 ou 10 de 35,90. Vai tudo no carnê ou cartão. Esqueça a entrada. Natal sensacional da APA Móveis. Aqui você economiza mesmo.
Difusora FM. Natal é tempo de alegria. Vamos sorrir, vamos cantar, vamos brindar e comemorar. O ano novo vai ser a maior festa no seu rádio. A Difusora é um verdadeiro show. Feliz Natal, feliz ano novo. 96,9 Difusora FM. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h35 em Manaus. Esportes. Com a participação de atletas locais, nacionais e internacionais, a competição Rio Negro Challenge, realizada na Praia da Ponta Negra ontem, contou com um total de 383 inscritos em 6 modalidades. A categoria Travessia Almirante Tamandaré, 8,5 quilômetros, modalidade internacional, foi um dos percursos mais longos e teve como campeão no naipe masculino o equatoriano Esteban Endérica, com um tempo de 1h52. Em segundo lugar ficou o brasileiro Alan do Carmo com 1h53 de prova. O espanhol Guilherme Pujol conquistou o terceiro lugar com 1h54. No naipe feminino, o primeiro lugar foi conquistado pela peruana Maria Alejandra Bramon. Em segundo veio a portuguesa Angélica André e no terceiro lugar ficou a espanhola Maria Vitias. Acabou oficialmente o Campeonato Brasileiro de 2019. E o posto de vice-campeão, antes disputado por Palmeiras e Santos, terminou nas mãos do Peixe. Neste domingo, o Alvinegro Praiano recebeu o Flamengo na Vila Belmiro pela última rodada da competição nacional e goleou os cariocas por 4-0. Aos gritos de Olé e fica Sampaoli, o time santista deu o show com gols de Carlos Sanches, 2 vezes Marinho e Eduardo Sacha. Os dois times jogaram completos, mas após a goleada, os comentaristas esportivos não enalteceram a goleada aplicada pelo Peixe e minimizaram a derrota do Flamengo, dizendo que o time estava desinteressado, focado unicamente no Mundial de Clubes. Os outros jogos que encerraram a rodada, que marcou o rebaixamento do Cruzeiro para a Série B em meio a muita confusão provocada pela torcida revoltada com o time. O Avaí empatou com o Atlético do Paraná em 0-0. Botafogo e Ceará também empataram em 1-1. O Corinthians jogando em casa perdeu, Corinthians 1, Fluminense 2. O Cruzeiro rebaixado 0, Palmeiras 2. CSA 1, São Paulo 2. Fortaleza 2, Bahia 1. Goiás 3, Grêmio 2. Internacional 2, Atlético Mineiro 1. Vasco 1, Chapecoense também 1. Últimas notícias. E vamos voltar às ruas da cidade com outras informações do repórter Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Trânsito lento nesse momento na Avenida Rodrigo Otávio, Paulo Guerra, no sentido de quem sai do Coroado para o Japim. É que nas proximidades da UFAM, Paulo Guerra, uma situação diferente em relação ao trânsito. Estourou a bolsa, né, de uma mulher grávida e ela estava ali passando mal, sentindo fortes dores, e o Manaus Trans agiu rápido. Uma ambulância do SAMU para chegar até o local, foi feita uma verdadeira operação por parte do Manaus Trans, até que chegou agora há pouco, está atendendo nesse momento a equipe do SAMU, essa mulher que está aí bem próximo a dar à luz, né, Paulo? Já que a bolsa estourou, ela teve que parar o carro ficou assim, atrapalhando numa pista, mas agora o SAMU chegou, ocupou outra faixa. SAMU agora já começa a deixar o local, Paulo Guerra, e graças ao Manaus Trans essa operação ocorreu de maneira mais tranquila, mas deixou o trânsito bem complicado na Rodrigo Otávio. A senhora que vai dar à luz já sendo atendida e as informações de que ela está bem. Paulo Guerra. 6h42 em Manaus. A Receita Federal abre hoje a partir das 9 horas as consultas ao 7º lote e último lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2019 e a lotes residuais de anos anteriores. De acordo com o fisco, serão pagos 700 milhões a 320.606 contribuintes. Os depósitos serão feitos em 16 de dezembro. As restituições referentes ao 7º lote do Imposto de Renda 2019 terão correção de 4,4%. O Ministério da Economia divulga nesta segunda o resultado de dezembro e a parcial
oficial do ano da balança comercial. Em novembro houve superávit de 3,428 bilhões de dólares. Se a economia brasileira continuar nesse ritmo, vai demorar uma década para o país recuperar o nível de emprego que havia antes da crise que começou em 2013. Além disso, haverá mais emprego sem carteira assinada. É o que afirma o diretor técnico do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Clemente Gans Lúcio. A reação do mercado de trabalho está sendo compatível com o tamanho do crescimento. É uma retomada fraca, semelhante ao baixo crescimento da economia, após uma grave recessão, disse o especialista em mercado de trabalho do DIEESE, que tem 700 entidades associadas entre sindicatos, federações e confederações de trabalhadores. O Ministério da Saúde anunciou para 2020 mudanças nas indicações de 2 vacinas do calendário nacional. A partir do ano que vem, a vacinação contra a febre amarela será estendida a todos os municípios brasileiros e uma dose de reforço será dada à criança de 4 anos. Além disso, a vacina contra a gripe passará a ser oferecida a partir dos 55 anos até 2019 e ela era dada para idosos a partir dos 60. Pesquisa Datafolha divulgada ontem aponta que a lenta recuperação econômica do país ajudou a frear a perda acentuada de popularidade do presidente Jair Bolsonaro. A taxa de aprovação do governo, avaliação ótimo ou bom, oscilou de 29% para 30% na primeira semana de dezembro. A variação está dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A taxa de reprovação, os que consideram o governo ruim ou péssimo, oscilou negativamente para 36%, após ter crescido de 30% para 38% nos primeiros 8 meses de governo. Sul-Africana é coroada Miss Universo 2019 e fala contra o racismo. Zosi Binitunzi venceu 88 candidatas em Atlanta, nos Estados Unidos. Brasileira Júlia Horta esteve entre as 20 mais bonitas, mas não foi a rodada final. O segundo lugar ficou com Madison Anderson, de Porto Rico. Em terceiro ficou a mexicana Sofia Aragon. Um terremoto de magnitude 4,8 graus atingiu o norte de Florença, na Itália, nesta segunda-feira. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor foi registrado por volta das 3h30, hora local. Ainda não há informações sobre danos ou vítimas. Segundo a agência de notícia Reuters, os serviços de trem foram suspensos por precaução, incluindo os da linha nacional de alta velocidade. Pelo menos 5 pessoas morreram e 18 ficaram feridas depois que o vulcão da Ilha Branca entrou em erupção na costa leste da Nova Zelândia nesta segunda-feira. Segundo John Teens, representante da polícia da Nova Zelândia, há 10 desaparecidos. 23 pessoas, entre eles turistas, foram resgatados por um navio de cruzeiro que estava na Ilha Branca, onde o vulcão entrou em erupção pouco depois das 14 horas, hora local, e lançou rochas, cinzas e muita fumaça. Casal de brasileiros deixou o vulcão 10 minutos antes de erupção na Nova Zelândia. As pessoas resgatadas foram levadas para hospitais da cidade de Wakatani. Cerca de 50 pessoas estavam na ilha ou perto dela na hora da erupção. Uma operação de resgate foi iniciada e a primeira-ministra neozelandesa Jacinda Ardern foi à região. Investigadores acreditam que um tenente da Força Aérea Saudita agiu sozinho quando matou 3 pessoas e feriu 8 em uma base da Marinha dos Estados Unidos em Pensacola, na Flórida, antes de ser morto a tiros por um xerife, disse a FBI neste domingo. Eles ainda precisam, no entanto, determinar o motivo para o ocorrido, apesar de colegas da Arábia Saudita que estavam perto do atirador cooperarem com os investigadores, disse Rachel Rojas, agente especial encarregada do escritório de Jacksonville do FBI e principal investigadora do caso. Rojas disse que o FBI estava trabalhando, como na maioria dos tiroteios em massa, na suposição de que era um ato de terrorismo, enfatizando que isso permitiria aos pesquisadores usar ferramentas especiais oferecidas a eles em caso de terrorismo. O FBI identificou o atirador como o segundo-tenente Mohamed Said Al-Shamrani, de 21 anos. A presidência do Conselho da Stop TB Partnership, instituição internacional que busca eliminar a tuberculose no mundo, passa a ser do Brasil a partir desta segunda-feira, quando o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, assume o comando do conselho da entidade por um período de 3 anos. Eu aceitei um desafio que me foi colocado, mesmo sabendo das dificuldades que o cargo me impõe de ministro da Saúde para coordenar mundialmente a SOPTV. No Brasil, conseguimos, graças à parceria com os secretários estaduais e municipais de saúde, cerca de 80% de tratamentos completados, disse Mandetta. Essa segunda-feira, 9 de dezembro, marca o Dia Internacional de Comemoração e Dignidade
solidariedade pelas vítimas de genocídio e pela prevenção desse tipo de crime. Em 2019, a ONU reconhece as contribuições de indivíduos, governos e organizações que ajudam a prevenir o genocídio e crimes relacionados. As Nações Unidas dizem que esses são os campeões da prevenção. Na sede da ONU em Nova York acontecerá um debate com os campeões da prevenção da Bósnia e Herzegovina, Mianmar e Tanzânia. Também acontecerá uma exposição de fotografias com os perfis de algumas pessoas que se destacam nessa área. Este ano marca o 71º aniversário da Convenção sobre a Prevenção e Punição do Genocídio. Desde que foi adotada no final da Segunda Guerra Mundial, 152 estados aderiram ao documento. O Brasil ficou na 79ª posição no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento nesta segunda-feira. Medido anualmente pelo PNUD, o IDH vai de 0 a 1, quanto maior, mais desenvolvido o país, e tem como base indicadores de saúde, educação e renda. Neste ano o Brasil alcançou o IDH de 0,761. Com uma pequena melhora de 0,001 em relação ao ano passado. Na classificação da ONU, o Brasil segue no grupo dos que têm alto desenvolvimento humano. A escala classifica os países analisados com IDH muito alto, alto, médio e baixo. Apesar de leve aumento, o Brasil caiu uma posição no ranking mundial em relação à publicação anterior, passando da 70ª posição para a 79ª. O PNUD revisa os índices a cada nova edição do relatório. No relatório atual, a posição do Brasil no ranking anterior foi alterada, de 79 para 78. Os dados do relatório publicado agora são de 2018. Dados deste ano serão divulgados na edição 2020 do levantamento. Entre os países da América do Sul, o Brasil e a Colômbia aparecem empatados na 4ª posição. O primeiro lugar ficou com o Chile, com 42, na 42ª posição na colocação geral. Seguido da Argentina, 48º, e Uruguai, 57º, respectivamente. Segundo o relatório, a taxa anual de crescimento do IDH brasileiro nos últimos 18 anos foi de 0,78%. No mesmo período, a expectativa de vida foi de 66 para 75 anos. Os 4 países nas posições mais altas no Índice de Desenvolvimento Humano 2019, publicada hoje na Colômbia, não sofreram alterações, com a Noruega na primeira posição, seguida da Suíça, Irlanda e da Alemanha. Em relação aos países lusófonos, Portugal continua sendo o único estado na categoria de países de desenvolvimento humano muito alto, mantendo a 40ª posição. 6h51 em Manaus, os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Milícia agora rouba energia e cobra conta de luz no Rio. Folha de São Paulo. 50% consideram o combate à corrupção ruim ou péssimo do governo Bolsonaro, diz Datafolha. O Estado de São Paulo. Advogado da Lava Jato só questionaram nulidades, não o mérito, diz presidente do TRF4. Planalto Central, capitão da República, Correio Brasiliense. Mortes violentas no Distrito Federal caem 12,7% em 2019. Feminicídio é desafio. Valor econômico. Bolsonaro cancela a participação de Osmar Terra na posse de presidente eleito da Argentina. Estado de Minas. Confusão após queda do Cruzeiro tem 4 presos, 32 feridos e depredação no Mineirão. Jornal do Comércio no Recife. Vem pra rua, realiza ato no Recife a favor da prisão em segunda instância. Fortaleza, Diário do Nordeste. Família de mulher presa por injúria racial contra taxista diz que ela tem problemas psíquicos. Porto Alegre, 0 hora. Porto Alegre está entre as 6 capitais que bateram meta de redução de mortes no trânsito. As edições impressas locais, a crítica. O efeito cascata da carne. Diário do Amazonas. Vacina da gripe na rede pública inclui 55 anos. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.